Para a mensagem dessa noite, o texto está no primeiro livro de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, dos versos 1 ao 9. Então, sobre a carta de Pedro, Pedro escreve esta carta para os cristãos de províncias romanas localizadas no território da atual Turquia. Por volta do ano 64 depois de Cristo, um grande incêndio destruiu grande parte de Roma, sendo o imperador Nero o responsável. Desta forma, o imperador ele se utilizou de um bode expiatório para levar a culpa, sendo os cristãos culpados. Então ele culpou os cristãos por esse incêndio que aconteceu lá em Roma. Então o cristianismo ele foi declarado religião proibida e os cristãos eles começaram a sofrer perseguição. A esperança em meio ao sofrimento é o tema central da carta, dessa carta de 1 Pedro, onde ele orienta a vida cristã em situações extremas como a morte, a ridicularização, a perseguição e o ataque satânico. Na carta, Jesus é apontado como sendo a esperança, o Salvador, exemplo a ser seguido e o Senhor destes cristãos. Então vamos para a leitura de 1 Pedro, no capítulo 5, dos versos 1 até o 9. Eu que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer e não de má vontade. Não façam o trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui enfrentem, outras versões dizem, resistam ao diabo. Oremos. Deus amado, muito obrigado por essa noite, por esse culto que podemos prestar a Ti, Senhor. Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, pedimos que o Senhor também fale aos nossos corações e me use como um instrumento em Tuas mãos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Pedro ele se apresenta como presbítero, para aconselhar os presbíteros dessas igrejas a respeito do serviço de boa vontade, do exemplo para o rebanho e não da dominação, e também indica a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho, que receberão do grande pastor, que é Jesus Cristo. Com relação, eu vou levantar alguns pontos, alguns tópicos relacionados a esse texto. Aqui Pedro ele fala aos líderes da igreja, mas a gente pode entrar junto com esses ensinamentos, e eu vou discorrer a respeito desses pontos nessa noite. Paulo ele fala o serviço, sobre o serviço de servir a Deus, o intuito de servir com integridade. Jesus Cristo ele foi um grande exemplo de serviço. Ele demonstrou o seu serviço para os seus discípulos, a prontidão em servir.
E eu tenho alguns exemplos para citar nessa noite, né? Em seu ministério, Jesus pede para os empregados encherem as talhas com água, lá em João 2,7, naquele evento em que ele é convidado a participar de um casamento e o vinho acaba. Também em André, em outro momento, na multiplicação dos pães e peixes, André ele apresenta a Jesus um menino com 5 pães e 2 peixes, que está lá em João 6,9. São exemplos de serviço. E pensando nesses textos, também lembrei do nosso casamento. Quando eu e Ellen nos casamos, a gente teve um exemplo de serviço que foi muito importante, muito relevante na nossa vida. A Rosinete e o Marcos, eles tocaram, ministraram o louvor naquele momento, usando os seus dons, os seus talentos. Então esse é um exemplo, um desafio que eu coloco para a igreja. Como que a gente pode estar servindo a Deus na nossa comunidade, como o corpo de Cristo? O irmão Antônio, ele tem prestado também tantos serviços nessa parte da contabilidade e servido a tantos irmãos, que bênção que isso fortalece o nosso relacionamento, a nossa unidade como corpo de Cristo. E em segundo ponto, temos o exemplo. O exemplo que os líderes e nós cristãos devemos ser para as pessoas. Jesus Cristo ele foi um grande exemplo, não só para os cristãos, mas se a gente vê outras religiões, como eles têm Jesus como uma referência, e que a gente possa tirar de Cristo, da pessoa de Cristo, exemplos para que a gente siga também em nossa vida. E um exemplo que eu acho que é bem marcante é quando Jesus ele perdoa os pecados da mulher adúltera. Imaginem aquela situação, todo o povo rechaçando aquela mulher. Os fariseus trouxeram ela para ser apedrejada, desafiando a Jesus naquele momento. E por fim, ele pergunta a esses fariseus se alguém tem algum pecado, que atire a primeira pedra. E por fim todos se retirem e ele oferece o perdão para essa mulher. E num outro momento, ele vê Zaqueu, aquele publicano, que também é um grupo de pessoas que os judeus odiavam, porque eles até diziam que os publicanos, esses cobradores de impostos, eles roubavam do próprio povo, então eles se sentiam traídos. E Jesus fala para Zaqueu descer da árvore, que ele ia passar um tempo na casa dele. Imaginem esse exemplo. Ele pega e toma posições e tem um comportamento diferente do que a maioria, do que o povo comum pensaria em fazer. Então, Jesus ele nos desafia a fazer o mesmo, a oferecer perdão, fazer algo que muitos não fariam para proclamar a salvação. Em Rio Claro, teve um período do meu tempo lá que eu levantei de madrugada para falar, para fazer um discipulado com um jovem que era alcoólatra. A gente tinha um grupo que chamava Jesus na Cidade, que era interdenominacional. Então várias igrejas se juntavam numa praça central ou na estação central ali de Rio Claro para louvar a Deus, cantar hinos, louvores e ministrar a palavra. E a gente ia, alguns grupos iam abordando pessoas para falar de Jesus. E eu conheci esse jovem chamado André, a quem eu senti esse desejo de estar me dispondo e discipulando ele, ensinando na palavra, E o tempo disponível, por incrível que pareça, era de manhã, de madrugada. Então eu levantava às 5 horas, fazia um café, 5h30 da manhã eu me encontrava com ele, perto da Praça Central, para ter um tempo de ensinar a palavra e de oração com ele. E por incrível que pareça, eu tive um retorno desse trabalho quando eu e Ellen
voltamos lá para Rio Claro, já depois desse tempo, eu encontrei ele trabalhando numa banca de cachorro-quente, numa praça que a gente desenvolvia esse trabalho. Então, Deus dá frutos para as nossas vidas, de acordo com o exemplo que a gente segue. Então, é um desafio para nós viver, talvez sair do nosso comodismo, da nossa caixinha. Muitas vezes a gente se acomoda com a fé que a gente vive, com a forma de existência no dia a dia, de se relacionar com as pessoas, e às vezes o exemplo ele não entra em questão. A gente vive de uma forma mecânica. A partir do verso 5, Pedro ele começa a tratar com a igreja de uma forma geral. E ele começa com os jovens, desafiando eles a serem obedientes aos mais velhos. Essa é uma referência também, não só com relação à idade, mas a questão da experiência, da vida de fé, do tempo de fé. Por quê? Porque as pessoas mais experientes, elas vão ter uma bagagem maior, vão saber lidar de uma forma melhor em certas situações, em certos problemas e desafios que apareçam na vida. E por isso que Pedro ele ressalta esse chamado para os jovens a terem esta obediência aos mais velhos. E quando a gente pensa nisso, me veio à mente um desafio que foi colocado entre 2 jovens e dois velhos, 2 idosos, que eles trabalharem durante um dia em uma faixa, usando a foice e fazendo uma roçada. Então, os jovens, logo no início da empreitada, já estavam empolgados e começaram lenha, foice, e limpando a área, derrubando árvore, para preparar aquela área, aquele espaço, disputando com os idosos. E eles estão lá acelerados, já passaram 15 minutos da disputa, eles olham para trás, lá os mais velhos estão lá, no jeitinho, lidando, limpando. Passada meia hora, os velhos, eles veem que eles param, que estão sentados na sombra. E o jovem lá, já suando, e na labuta. E por fim, o que vocês acham que aconteceu nesse desafio de trabalho? O que os velhos faziam nesses tempos que eles paravam a cada meia hora? Eles sentavam para descansar. Nesse tempo de descanso, eles aproveitavam para afiar as foices, deixavam as ferramentas do trabalho prontas, aptas e em melhores condições para desempenhar aquela tarefa. Chegando à metade do dia, aqueles jovens já não estavam mais aguentando nada, mal e mal segurar a foice, e aqueles idosos já estavam alcançando eles, justamente por essa experiência que eles tinham, que não adianta sair que nem um louco, trabalhando que nem um louco, sem parar para ter um descanso, sem ter uma ferramenta apropriada para o trabalho. Então, é por isso que é ressaltada essa obediência, porque os mais velhos eles sempre vão ter a experiência, vão ter a sabedoria para orientar nas situações. E seguindo no verso 5, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade. Como é desafiador no mundo que a gente está vivendo, um mundo acelerado, tantas coisas a fazer no dia a dia, cheio de distrações, especialmente celular, a gente tem os pacotes de TV paga, aqueles canais que a gente pode ver filmes, pode ver séries, tanta distração, e às vezes é difícil tratar as pessoas com paciência, com humildade, numa fila de supermercado, saber esperar, saber dar um bom tratamento para as pessoas que nos atendem, no caixa de supermercado. Muitas vezes a gente vai lá, a caixa está com a cara amarrada, mal e mal falam bom dia, boa tarde, boa noite, e
com que humildade a gente está lidando com essas pessoas? A gente está retrucando, respondendo na mesma moeda, da mesma forma? Ou a gente tem demonstrado essa humildade que, né, Jesus Cristo ele nos ensinou? Orgulho, ele nos move a ter comportamentos em detrimento de outros, né, que se pararmos para pensar nos envergonharíamos. Por outro lado, Deus é bondoso com os humildes. Quando a gente deixa o nosso orgulho de lado, né, aquele egocentrismo de tudo em torno de mim, o tempo é prioridade para mim, as coisas são prioridade para mim, a gente vai conseguir até a percepção de que o próximo ele também tem necessidades, né, e também é digno, também merece o nosso tratar, a nossa humildade, a nossa mansidão. O próximo ponto é entregar as preocupações a Deus. Às vezes, é uma chuvinha que está por vir quando a gente está para iniciar o programa das crianças. Pode ser um espaço na agenda de um terceiro. Hildo, me permite usar o seu testemunho como exemplo. Eu lembro muito bem no ano passado você compartilhando aqui na igreja que vocês estavam prontos, preparados para fazer a laje, que você precisava que o caminhão betoneira chegasse lá, porque a previsão depois do tempo ela estava adequada, né, para fazer essa laje, né? Então, e você orou e Deus prontamente atendeu, né? Como a gente pode ver o cuidado de Deus nessas preocupações que a gente tem no nosso cotidiano, mas vai além, vai mais além. A ansiedade é uma doença. 9,3% dos brasileiros eles sofrem de ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. E o que tem provocado toda essa ansiedade nas pessoas? A vida, a correria do dia a dia, aquilo que elas estão abastecendo, na mente, as notícias, todo aquele mundo de informação que a gente recebe no celular, aqueles vídeos que correm pelo YouTube, as mensagens pelo WhatsApp, e as pessoas elas recebem muita informação, uma série de notícias que são drásticas e que colocam preocupação, nos corações das pessoas. E essa preocupação, ela desencadeia em ansiedade. E como que a gente pode fazer para entregar tudo isso a Deus? Talvez é se desligar um pouco, de todas essas bombas de informações que a gente recebe, dedicar, um tempo de fato se colocar diante de Deus. Olha, isso está me preocupando. Esse evento que aconteceu há 2 semanas atrás nas escolas, lá no CI em Blumenau, isso despertou muito a preocupação de muitos pais, do que pode do problema da segurança pública, do que pode acontecer com os nossos filhos, Mas o desafio de Pedro aqui para a igreja é de entregar isso a Deus, apresentar isso. Olha, Senhor, conhece o meu coração, sabe a preocupação que eu tenho com relação ao meu filho, as nossas crianças, as crianças da igreja, que o Senhor possa estar acalmando o meu coração e cuidando, desses CIs, que ninguém mal intencionado venha a provocar nenhum mal. É um grande desafio, mas Pedro ele orienta a igreja a fazer isso. E em seguida, no verso 8, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Estar alertas. A gente tem sinais de alerta, em vários momentos do dia. Por exemplo, no trânsito, está na BR-101 andando, de repente vê lá na frente uma fila se formando, os carros já ligam o alerta.
A gente já sabe que é um sinal de alerta, de parada brusca, repentina, e a gente, né, já tem essa informação e tem uma reação com relação a isso, né? A gente fica atento. Né? Numa fábrica, as luzes de máquinas, elas nos informam se a gente pode estar operando ela ou não, se é o momento de colocar uma peça, né, o verde assim, se é o momento em que eu tenho que tomar o cuidado e deixar a máquina fazer a operação que ela precisa, aí o vermelho acende e eu não devo colocar a minha mão lá, caso contrário, pode acontecer um acidente de trabalho. E da mesma forma, a nossa vida espiritual, ela também deve ser alerta, o nosso espírito deve estar atento, né, às coisas do cotidiano, porque o diabo, ele está como um leão. Né? Esse exemplo de um leão, ele vem daquela época de Roma em que os cristãos perseguidos, pessoas que eram, né, prisioneiros políticos de Roma, que eram problemas para o reinado romano, naquela época eles eram lançados naquelas arenas e entregues para os animais, né, devorarem. E esse exemplo vem que Pedro utiliza também para a igreja, né, que o inimigo ele está ali, ele está rugindo, né, procurando alguém a quem possa devorar. Que a gente possa, com o nosso espírito, né, estar alerta, usar os nossos olhos abertos, manter os olhos abertos para a gente ver onde a gente está caminhando, onde a gente está pisando, né, manter os ouvidos atentos para não cair em palavras de engano, né, que às vezes parece que tem momentos que a gente se vê numa situação na vida e tem uma coisa ruim que parece que entra assim na nossa cabeça, nossa, da onde vem isso? E a mente, né? A mente alerta para não entrar em tentação. Né? A gente recebe muitas informações através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, né? Mas que a mente ela possa estar alerta, processando todas essas informações, identificando ciladas que o inimigo pode estar provocando para fazer a gente tropeçar. Né? Ou identificando, opa, o leão está rodeando aqui, preciso ficar atento, senão ele pode vir me devorar. E em seguida, fiquem firmes na fé, lá no verso 9. Mas em que fé eu posso devo ficar firme? A gente tem tantas correntes, tem tantos pensamentos, e eu levantei alguns para a gente meditar. Talvez na da política que vai melhorar se X ou Y entrar? Será que na do horóscopo do dia, que apresenta boas perspectivas para as pessoas nascidas em determinada época do ano? Será que num eventual ganho financeiro ou aposentadoria que trará segurança financeira? Tudo isso se deteriora e corrompe. Mas o que Cristo fez permanece. A nossa fé, ela precisa estar firmada em Cristo. O que Ele fez, isso é o que mais importa. É a nossa garantia de salvação e de vida eterna junto com Ele. Que a nossa fé possa estar sendo firmada e alimentada com o que Cristo fez e o que Cristo nos ensina, através do exemplo dele. Leia a Bíblia, ore, deixe o Espírito Santo agir em sua vida. Lembre dos que você ama. Estas são maneiras de ficar firmes na fé. Essa reunião que a gente pode ter juntos, esse desafio que a gente tem feito com o Paulo e Silas, de estar conversando com os irmãos durante a semana. Como é bom a gente poder compartilhar necessidades de oração. Como é bom a gente poder testemunhar também de coisas boas que têm acontecido em nossa vida durante o dia a dia. Que a gente possa desenvolver e firmar a nossa fé. Porque o testemunho, ele ajuda a fortalecer o nosso irmão. Ele informa sobre o que Cristo tem feito em nossas vidas. Resistam ao diabo. Em Tiago 4,7 diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo,
e ele fugirá de vocês. Antes de se manter firme diante de Satanás, é preciso curvar-se diante de Deus. Como é que eu vou enfrentar um inimigo sem estar preparado? Como é que eu vou lutar uma guerra sem que eu tenha o mínimo preparo para enfrentar uma batalha? Sem que eu tenha uma amargura, sem que eu tenha uma espada? E a nossa luta contra o inimigo é resistir ao diabo, é estar prostrado diante de Deus, porque é nele que a gente vai encontrar forças para resistir. Jesus Cristo, que foi tentado no deserto, ele usou as Escrituras para resistir ao diabo. Quando ele foi desafiado em transformar aquelas pedras em pão, Jesus ele usou as Escrituras para responder ao diabo. Em Mateus 4,4 está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é uma referência lá de Deuteronômio 8,3. E em Mateus 4,7, uma segunda vez, Jesus responde ao diabo: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 6,16. E em Mateus 4,10, quando o diabo também oferece a Jesus Cristo de se prostrar e adorar o diabo, ele oferecia a todas as nações, do mundo a ele. Jesus fala: pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, só a ele preste culto. É uma referência lá das Escrituras, lá de Deuteronômio 6,13. Então, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro, os seus irmãos na fé, eles estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quando a gente pensa os desafios, a luta que é para a gente como cristão aqui no Brasil, que é uma nação livre, a gente tem liberdade para se reunir, para prestar culto, para louvar a Deus, e tem em outras nações, em outros países, povos cristãos também enfrentando desafios, e como a gente tem visto nesse momento, Paulo e Silas muito maiores do que os nossos, sendo perseguidos, sendo mortos, muitas vezes colocados em campos de concentração, ou quando se reúnem, estão lá louvando em pensamento ou sussurrando, compartilhando a palavra, que isso seja um estalo para a gente ver a importância de a gente estar servindo a Deus e tendo essa motivação. É difícil para a gente? É difícil, é desafiador, mas tem para outros grupos, para algumas pessoas é muito mais complicado. Que a gente possa estar lembrando deles nessa fé. E lembrando que todos aqueles que servem a Jesus, eles terão aflições. A gente tem lutas, tem desafios no dia a dia, mas a gente tem Jesus como referência, como o nosso maior exemplo. Jesus Cristo venceu esse mundo. Nós temos essa promessa de esperança de vida eterna, e que isso possa estar movendo as nossas vidas a cada dia. E como que a gente pode encontrar ferramentas também para resistir ao diabo? Se utilizando da palavra, da leitura da Bíblia. O preparo de um soldado ele não acontece num treinamento que é feito durante um mês, pronto. Não, é um treinamento contínuo, a cada dia é um preparo, E isso vai desenvolvendo esse soldado para ir à batalha. E da mesma forma nós, como soldados, a gente precisa ter esse treinamento contínuo, ter esse preparo, esse manuseio da palavra, que a gente possa estar se revestindo da armadura de Deus, como está lá em Efésios 6, eu vou estar lendo um trecho. Que a gente possa estar se munindo dessas ferramentas para poder enfrentar e lutar e resistir ao diabo. Eu vou ler a partir do verso 14. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça
e calcem os sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas e não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. E nos momentos de ansiedade e de tristeza, Paulo ele também dá conselhos à igreja de Filipenses, lá no capítulo 4, dos versos 4 a 9. E esse texto, esse trecho, ele falou muito comigo nos últimos momentos que eu estive lá em Rio Claro, porque estava uma turbulência no trabalho, aí pensamentos sobre o casamento, os desafios em nosso relacionamento. E um amigo meu, parceiro também do Paulo e Silas, lá da igreja que eu estava participando, ele falou muito sobre esse texto, especialmente o versículo 4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Olha só que profunda, a paz de Deus, que a gente não consegue entender, ela vai guardar o nosso coração e a mente. E quantas vezes eu estava pilhado, ansioso, e eu lembrava desse versículo e logo vinha a calmaria. Pensava no cuidado de Deus, naquilo que Ele tem para a minha vida, que é muito maior do que aquilo que eu estou preocupado em adquirir, naquilo que eu estou preocupado em fazer ou em alcançar. Guardará o coração e a mente. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então, que palavra abençoada! Como a gente pode ter essas ferramentas, esse alimento que a gente busca através da Bíblia, como ele fortalece o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para que a gente consiga resistir ao diabo. E também as bem-aventuranças, como esse texto lá, esse trecho de Mateus 5, 3 ao 12, pode falar através das nossas vidas, nos dando injeção de ânimo para lutar. E também que a gente pode estar usando essas mensagens de feliz aquele que, para as outras pessoas. Então que essa mensagem dessa noite, em 1 Pedro, possa estar nos movendo a refletir sobre como está sendo o meu serviço, as minhas atitudes de serviço, a dedicação de serviço na igreja, com o meu próximo, como eu posso estar alcançando pessoas através do meu exemplo, e entendendo também a obediência, a referência que eu posso ter através das pessoas sábias, através das pessoas com mais experiência, agindo com humildade, entregando, tratando as pessoas de forma adequada, representando o amor de Deus através da minha vida para o próximo, entregando as preocupações a Deus, ficando alerta acerca daquilo que nos cerca, acerca daquilo que vem ao nosso encontro para nos derrubar, e a importância de estarmos firmes na fé, porque é ali que a gente consegue ter as ferramentas, os recursos para resistir ao diabo.
Deus possa estar abençoando a nossa semana com essa meditação na palavra, que a gente possa caminhar com esse objetivo de a cada dia ter as nossas vidas transformadas e estar ajustando aquilo que a gente sabe que pode melhorar, né? Aquilo que a gente sabe que precisa tratar em nossas vidas, para que a gente seja mais agradável com o nosso próximo, com o nosso irmão, que a gente preste um culto louvável ao nosso Deus também, e que a gente viva uma vida, né, alegre e feliz, tendo essa comunhão com Deus, tendo essa comunhão com o povo de Deus. Pai de amor, te agradeço, Deus, por esse momento, te agradeço pela tua palavra e peço, Senhor, que ela possa estar sendo lançada como um desafio para as nossas vidas, de a gente estar mudando, de a gente estar melhorando a cada dia, Senhor. Deus amado, te agradecemos por esses alertas que nós temos através da tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque temos tantos exemplos na tua palavra, exemplos de pessoas, de cristãos que tiveram uma caminhada contigo, que te serviram, dos apóstolos que foram, ó Deus, perseguidos e mortos, ó Pai. Muito obrigado porque eles nos orientam, deixaram passagens e cartas que nós podemos ler e estar nos instruindo, ó Pai. Muito obrigado por isso. Peço que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos guiando na continuidade das nossas vidas nessa semana, que possamos ter a nossa caminhada junto contigo, sendo alimentadas através da esperança de Jesus Cristo, através da tua palavra que nos dá força e ânimo a cada dia para resistir, Senhor, ao maligno, para resistir, Senhor, às tentações que vêm ao nosso encontro, Pai. Peço isso, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém.